Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Datalogando. Hoje eu estou aqui com 3 convidados especiais para a gente falar um pouco sobre a indústria de dados, das empresas que atuam como dados, mas que ainda tem uma evolução a seguir. Então acompanha a gente aí, segue a gente nas redes sociais, acompanha no YouTube, aperta o sininho para poder seguir a gente e vamos nessa. Isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje eu tô aqui com Gustavo Gonzalez, Newton Bonini e Bruno Ribas. Sejam todos bem-vindos ao Datalogando aí, meu. Valeu, Bruno, pela oportunidade de novo. Muito legal estar aqui, cara. Tamo junto. Ó, se apresenta então, só para o Bruno e o Gus já participaram, o Newton é a primeira vez, então vamos debutar. Newton, se apresenta aí quem é você pra gente falar um pouquinho sobre dados hoje aí. Bom, eu sou formado em publicidade, trabalho há 20 anos quase no mercado publicitário, já tive passagens pela Deloitte com consultoria de transformação digital, analytics e customer experience. Hoje trabalho em agência de publicidade na área de negócios e cada vez mais dados e insights em cima de dados são... Fundamentais. Exato, são fundamentais. Principalmente a agência de propaganda, né, cara? Comunicação é fundamental. Fundamental. Legal, seja bem-vindo, então. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana que a gente vai ter hoje aí sobre a perspectiva de agência e trazendo outras 2 perspectivas aqui também. Vamos lá, Gus. E aí? Beleza? Bom demais. Gustavo Gonzalez, sou o General Manager da GoSharp do Brasil. A gente trabalha com inteligência artificial e eu vim contribuir um pouquinho com você de novo. De novo. Sempre bem-vindo também, Gus. Valeu. E nosso querido Bruno Ribas, velho. Manda aí. A última vez que eu estive aqui no Datalogando, eu era ainda CEO da Event Mine, né? E Exatamente. agora eu estou como CBO da Big Day. E vamos bater um papo aí para falar sobre esse mundo de dados. É isso aí. Bom, gente, só para contextualizar nosso papo hoje aqui, eu acho que é importante a gente falar, acho que hoje a gente vê muitas empresas, acho que dados como um todo é um dos temas mais falados nos últimos pelo menos 10 anos. E a gente vê uma repercussão, uma captação, que acho que a gente está falando desde uma época de Hadoop, quando se criou um processo lá atrás que você podia entrar no contexto de Big Data dos 5Vs. Hoje a gente está falando de cada vez mais as empresas trazendo uma adaptação nesse cenário, mas a gente vê, pelo menos uma percepção minha, que eu acho que é esse papo que a gente vai trazer, é que as empresas elas entram no cenário muito mais falado de ser data-driven e muitas vezes ainda é uma presença tímida. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esse principal tema aí. Gus, se quiser começar. Posso começar. Acho que tem 2 coisas aqui. A primeira acho que é a captura de dados, né? Tem muita empresa aí que ainda está patinando em capturar dados ou como captura esses dados. Então, acho que o grande desafio aí para muitas das empresas é tirar os dados da mão de terceiros e trazer os dados para interno, né? Então, Certo. tem vários caras que estão tentando capturar esses dados. A gente tem vários exemplos aí. E a segunda parte é depois que você tem os dados, o que você faz com esses dados. Então, do que você faz para esses dados, aí tem uma série de coisas de você conseguir, trabalhar com os dados, 2, ler esses dados e terceiro, acho que comunicar esses dados. Então, o que o pessoal chama de alfabetização de dados é isso daí. O cara conseguir capturar corretamente, ler esses dados, mostrar esses dados e depois falar o que eu faço com esses dados. Acho que é por aí. E eu acho que você trouxe um ponto que é super curioso também, porque entra numa perspectiva que a evolução de dados ela não é linear, né? Ela é totalmente aversa, porque a gente está falando de cenário que vamos captar dados. Existe uma política para isso? Não. Cria-se uma política para isso. Entra a LGPD nesse fator. Então, acho que o ponto que você falou é super relevante, porque a gente está entrando num cenário onde não se existia uma política para isso, uma regra para isso, que era todas as empresas pegavam dados desenfreados. Ou compravam. Um ótimo ponto. E hoje a gente está entrando numa escala que está sendo regulamentado toda uma visão. Por que eu posso captar, como eu posso captar e como você pode me dar esse consentimento. Então, sob essa perspectiva, eu acho que é importante a gente entrar no cenário, que talvez até alguém pode falar também aqui, sobre o olhar assim, nas empresas mesmo. Então, a gente começou com a oportunidade dos dados e a oportunidade de falar-se sobre dados. Mas a captação, foi o que a gente falou, e era terceirizado e hoje está vindo para as empresas justamente porque a LGPD está entrando nesse cenário. Então, acho que esse ponto que você trouxe, a gente vai refletir bastante hoje aqui também nesse cenário para a gente poder explicar um pouco como está sendo essa evolução e como as empresas podem se apropriar disso também, certo? Exatamente. Eu acho que o desafio de capturar dados aí, a gente tem várias ferramentas, né? Começa ali tanto da equipe que vai fazer isso, né? Acho que tem um grande desafio de formar as equipes que vão fazer isso. Tem muita empresa que não tem isso em casa e
infelizmente ou felizmente, vai precisar de uma equipe interna. Então, você tem que ter ali, no mínimo, vamos dizer, falando bonito, né? Um squad, ou alguém ali capturando esses dados. A gente enfrenta isso com vários clientes. Tem clientes que têm um squad que captura esses dados, manipula alguma parte deles, mas não totalmente eles, exatamente porque aí um externo ou um terceiro pode ajudar a trazer essa alfabetização dos dados. E essa equipe interna, normalmente, ela é a que tem esse papel de comunicar, estruturar, não digo uma quantidade de dados, mas Exato. disseminar isso para a companhia, Ótimo né? ponto. Então, acho que sim, todas as companhias deveriam ter uma equipe de dados, não necessariamente uma equipe de dados vai fazer tudo que tem para ser feito com dados ou com ferramentas. Então, Perfeito. eu acho que esses caras ou essas pessoas que estão ali, elas têm que virarem evangelistas dessa alfabetização de dados e disseminar isso em toda a companhia. Pelo menos é isso que eu acredito, e acho que quem não estiver trabalhando com isso ou até com outros tipos de dados não vai ser uma empresa competitiva no futuro, ou já não é, né? O lance de usabilidade dos dados também, né, cara? Que a gente tem aquele lance de faz coleta, entende, vê de onde veio, pra onde vai, beleza. Mas como a gente vai usar isso daí e fazer com que a galera consiga trazer o resultado? O diretor, o C-Level, os caras querem resultado. Como é que a gente vai fazer com que esses dados funcionem, conversem e entendem? O lance da terceirização, o grande problema que tem é esse. O terceirizado é especialista em coleta. Ele vai trazer todos os dados para o negócio, ele vai trazer um monte de leads, vai trazer tudo que você precisa, beleza. Só que ele não entende do teu core, do teu negócio, para fazer com que aquilo ali gere resultados. Concordo. Então, por isso que é importante também essa centralização e trazer isso para dentro das corporações, né? Ter esse pensamento data-driven. Porque você tem que saber para onde o teu negócio tem que gerar e onde aqueles dados têm que trazer essa resposta. Né? Boa. Isso é Um importante. movimento muito legal que está sendo feito dentro das empresas é a responsabilidade de dados não estar mais só sobre a área de dados. E eu vejo esse movimento acontecendo. Cada área tem os dados, tem a coleta dos seus dados. Além da coleta dos seus dados, elas também têm a leitura e tem que dar a resposta, tem que trazer o resultado. Sim. Então, acho que isso transforma cada vez mais o dado, e dentro da empresa o dado com uma visão mais, não como um passivo, e sim como um ativo. Porque você tem as áreas operando sobre isso, cada uma das suas áreas com a sua métrica, com diretrizes e objetivos alinhados com a estratégia e com o caminho que a empresa quer seguir. Eu acho que é muito importante e cada uma ter sua responsabilidade, a responsabilidade de trazer o resultado em cima da análise daquele dado. Por exemplo, acho que um ponto importante, o Newton. O Newton é da área de publicidade, assim como eu, assim como o Ribas, que é da área de comunicação. Você também se formou em publicidade ou não? Então, todo mundo publicitário aqui. Eu só trabalho em agência, mas... Enfim, mas acho que um ponto interessante, principalmente com o teu viés, você é responsável por negócios do cliente. Sim. Qual foi a visibilidade que você teve, que eu acho que é um ponto para a gente compartilhar aqui, que é super relevante, de 10 anos para cá, a evolução dos dados na representatividade de uma criação, por exemplo. Então, a gente está falando do ponto de vista criativo. Só vou dar um exemplo, assim, que antigamente a gente ia muito relacionado a uma opinião. Eu acho que isso aqui eu gosto, é um gosto muito pessoal. Qual foi a virada de chave que os dados começaram a trazer uma representatividade para se tornar mais relevantes na tomada de decisão? Isso vem acontecendo conforme a mensuração vem melhorando. Então, conforme você tem as métricas... Quando o digital entrou realmente com força na publicidade, começou, sei lá, 10, 15 anos atrás, que realmente os valores de mídia começaram a ser deslocados da televisão, dos meios offline para os meios digitais, e com isso a mensuração, as métricas, elas começaram a ser elas começaram a ser faladas, começaram a ser importantes, ficou totalmente primordial hoje. Hoje não existe um planejamento estratégico de comunicação, não existe um post que você vai fazer para um cliente seu, uma campanha que você vai colocar mesmo em offline, que não seja baseado, que não tenha um planejamento estratégico permeado por dados e por insights feitos em cima desses dados. E é importante lembrar, cara, que a gente parte hoje muito de ações de marketing, vai fazer a parte de ads, tudo isso daí, baseado daqui a pouco em métricas de que plataformas te entregam. Se você não tem a tua plataforma ali dentro da tua corporação, fazendo essa mensuração e cruzando com outros resultados que as outras equipes da tua empresa têm, você está cego investindo grana dentro de uma história que estão te contando.
A visão que eu tenho, pelo menos, disso é a seguinte, pegando redes sociais, por exemplo. A gente tem uma bagunça muito grande dentro de redes sociais, que a gente tem um monte de gente que tá ali curtindo, comentando, que não são os teus clientes finais, não é o cara que te traz um resultado. Então é importante a gente ter essa visualização, esse entendimento e cruzar esses dados com as respostas que a gente tem dos outros setores dentro da empresa. Seja o cara de prospecção, o cara de atendimento, o cara que faz a parte de produtização. Todos esses dados têm que ser trabalhados, os setores têm que ter isso, parte dessa parte de cultura data-driven, para essas tomadas de decisões de criação. A gente hoje partiu de uma época que se baseava muito no que as plataformas de redes sociais entregavam para a gente de informação, né? De insights. E hoje a gente tem que ter uma cultura do quê? O dado não sai só dali, não é só essa resposta que a gente tem que olhar. Você tem que ter todas as outras métricas sendo trabalhadas juntas para você fazer os investimentos e fazer as criações e fazer as mudanças de produto. Então é legal que a gente teve até nesse caminho, né, todo percorrido pelas agências e tudo mais, saindo só das plataformas para depois ter plataformas, setores, produtos, outros tipos de plataforma de, sei lá, de gerenciamento de projetos e tudo mais, trazer esses resultados. Hoje, por exemplo, a NPS traz também resultados para você, de todo como é que está sendo, beleza, tem toda a parte de prospecção, mas como é que está a entrega, para entender a melhora de produto, de post, de tudo mais. Né? Acho que tem um ponto aí que você falou também de NPS, né? Que é muito sobre dados. Quando a gente fala de dados, o pessoal pensa assim, dados é Big Data. Mas não, então, às vezes exatamente. é quali, quanti, small Exatamente. e big. Então, assim, você falou de NPS é super relevante, né? Você vai numa operação que lá na ponta tem alguma coisa que você tem que ter uma pesquisa específica, ou mesmo em UX, que você tem que, ou UI, arquitetura, etc. Você tem que ter uma pesquisa que ela é mais qualitativa, ela pode trazer os insights que você precisa. Então, também não é assim, vou colocar um monte de dado no ar e aí vou olhar um monte de gráficos e aí vou ter resposta. Não, as respostas e os insights podem vir de coisas que são mais simples às vezes, ou o insight mesmo que vem muito de agência de publicidade, que é do planejamento. Assim, você vai fazer uma pesquisa e se descobre uma coisa que pode ser óbvia, mas não está sendo usada também. Né? E talvez o óbvio nem o cliente está vendo. Exato. Então, muitas vezes a gente tenta falar, mas isso aqui é muito óbvio, não apresentar. Se apresenta, muitas vezes e fala, nossa, sério, eu não sabia disso. E isso eu acho curioso. Mas um ponto que eu tenho uma percepção, cara, que geralmente é assim. Eu, pelo menos, estou trabalhando com dados desde 2011. Acho que desde da parte que eu trabalhava muito com small data, que eu fazia toda uma análise sentimental. Depois eu acabei migrando para uma área um pouco mais big data. E eu acho que o ponto que eu sinto é assim, minha percepção, e acho que esse vale o debate. Quando a gente está falando principalmente de área de marketing, área financeira, que a gente teve uma visão. Financeira ainda tem um viés um pouco melhor. Mas a área de comunicação e marketing, eu sinto que é uma área que ainda está, dados, visão, interpretação, e está muito subdesenvolvida. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho que o Nilton pode trazer, porque ele está nessa visão direta, mas só trazendo uma visão que eu tenho dessa parte, por exemplo, do marketing, essa limitação ainda de querer olhar, que é essa parte da fala que eu disse antes. Mas, querer olhar redes. Né? Então, não, mas tem eu uma acho parte que eu vou explicar, acho que por que eu acho que está subdesenvolvida, porque eu acho que os questionamentos que vêm são muito ainda superficiais. E eu tenho essa visão. E aí o que acontece? Quando você entrega algo, e há diversos debates. Não, mas o dado está errado. Não, mas o dado não está errado. Não, mas aqui é o filtro que você colocou errado. Ah, beleza. Então, por exemplo, eu acho que existe ainda uma curva de aprendizado para o mercado que eu acho que minha percepção, nós assim que trabalhamos com dados, acho que a gente está ensinando, a gente está educando, a gente está inclusive falando num bate-papo sobre dados de uma maneira mais democrática para tentar trazer a visão como as pessoas podem entender. Por exemplo, tenho certeza que você não sabe fazer código de dados, mas você está aqui falando hoje de dados, porque você vê a necessidade e a gente está vendendo dados. Então, dados não é só a parte técnica, não é só a parte analítica, não é só a parte de desenvolvimento, tem a parte de venda, tem a parte que tem o negócio disso. Então, minha percepção, experiência própria, então eu quero que a gente debata um pouco esse ponto do subdesenvolvimento das pessoas, acho que das pessoas mesmo, em entender uma questão de dados. Queria que vocês pudessem debater um pouco sobre isso. Do ponto de vista de comunicação e das empresas, o que eu vejo é que eu daria um passo para trás nisso, que é, se você não é uma Big Tech, se você não é um Google, um Facebook que nasceu dentro
dessa vida de dados que está dentro desse contexto de dados desde o nascimento, se você não é uma empresa dessa, se é uma empresa muito grande, muito antiga, existe uma questão cultural. Se você não tiver inovação dentro da cultura, e quando você fala de cultura, você fala de massa, fala de todo mundo que está trabalhando ali. Então, se você não incentivar a inovação dentro dessa cultura empresarial, você colocar uma cultura data-driven vai ser algo que é muito difícil. Por quê? É dolorido, a mudança é dolorida, exige treinamento, exige processo, exige transparência, exige preparo, exige uma série de coisas, exige mudanças, exige uma série de coisas que nem sempre todas as áreas estão, todas as pessoas, todas as áreas elas estão aptas a fazer aquilo. Então acho que a gente está passando por esse momento. Eu acho que ainda, por mais que todas as empresas queiram falar que elas são data-driven, que elas têm um banco de dados, eu vejo muitas empresas e muitas empresas grandes ainda patinando, e você vê vários exemplos todo dia, você vê na mídia, você vê vários reportagens, enfim, exemplos sobre isso. Então você vê muita gente muitas empresas patinando nisso. Então eu vejo que se as empresas estão patinando isso, e elas são responsáveis por promover, imagina os profissionais que estão dentro dessas empresas. Então sim, eu acho que é um crescimento que vai acontecer naturalmente. Hoje em dia, antes você não tinha uma área há 10 anos atrás, o profissional de TI era um executivo de TI, era um cara que cuidava de infraestrutura. Hoje em dia, o profissional de TI ele é um executivo de negócio dentro da empresa. Sem dúvida. É um cargo de negócio, é um cargo decisor. E cada vez mais, um CMO ele tem que entender de dados para conseguir definir os caminhos da área. O CFO ele precisa entender de dados. Então, assim, todas as áreas estão sendo permeadas por isso. Então, eu acho que é uma questão que vem de cima para baixo. E a gente está passando por esse momento de não termos o quanto é difícil você ter profissionais qualificados, desde a ponta da extração de dados, coleta de dados, leitura de dados, insights, enfim. É muito difícil. Quanto mais uma pessoa que entenda tecnicamente e consiga trazer isso de uma forma estratégica para o negócio. Uma parada que as pessoas têm que entender é bem isso assim. Ó, você é um profissional de A, você entrega tal tipo de serviço, você precisa entender de dados relacionados àquele teu serviço. Então é uma coisa que vai ser naturalmente, por causa que aquele teu tipo de trampo vai gerar uma necessidade de entendimento dos dados que envolve aquele teu trabalho. Mas aí que tá, eu acho que não é entender dados, mas é entender a teoria. A teoria e como os dados geram dentro daquele teu alfabetização. Data literacy. Exatamente. Você tem que aprender a ler os dados, né? Trabalhar com dados, né? Trabalhar com dados. Pode ser qual ou quant. Se comunicar e entender esses dados e depois apresentar. Não adianta eu vir com uma tabela gigantesca mostrando um monte de coisa. Eu vou fazer um recorte e vou fazer, sei lá, uma coisa muito simples assim. Vou chegar naquela conta gigante e no final vou apresentar isso. Mas o que eu acho que falta é muito aprendizado. Então, acho que o aprendizado ele pode ser de duas formas. A primeira, a própria pessoa. E a segunda, a companhia trazer isso para o dia a dia. Porque se não trouxer, que eu digo a responsabilidade, né? Ensinar as pessoas do tipo... trazer cursos, trazer pessoas, palestras... Tentar virar a sua empresa para isso. Para não chegar nas duas coisas que a gente sempre tem, que é a subjetividade... e o viés cognitivo. Essas são as duas principais coisas que a gente... Quando a gente vai apresentar algum dado, sempre existe... Alguém levanta. Não, mas eu não uso... Eu fiz várias reuniões desse tipo. Eu não uso a internet desse jeito. Eu não faço isso. Não, você não faz isso porque você é você e todas as outras pessoas fazem, ou os números dizem isso. Então, subjetividade. E aí o viés cognitivo eu ouvi alguém me falar que não sei o que lá. Então, também, outro viés. Então, se você, num currículo de dados, você ensina que quando você vai ler dados, né? As duas primeiras coisas que você tem que fazer você não pode ser subjetivo ou parcial, e o segundo você não pode ter esse tipo de viés, que é aquele, eu ouvi que você acho. Ou você, eu ouvi que você tem que investir nessa empresa, um amigo meu disse que tem que investir, vai lá todo mundo e investe naquela empresa. Esse é o viés cognitivo de mercado financeiro, mas funciona para dados também. E isso é a parte boa que tá mudando também a cabeça da liderança, né? Porque o cara vem de baixo, traz toda essa visão de que não, é o dado que tá trazendo a resposta, daí vem a liderança falando, não, mas... A gente aqui faz de outro jeito e... Eu sempre fiz assim. Deu certo até agora. Mas a gente tá Blockbuster também sempre fez assim a vida inteira. Mas a liderança eu acho que é o ponto crucial desse rollout, desse desdobramento
da Ótimo cultura ponto. de dados para dentro da empresa. Aí eu tenho Ótimo uma ponto. resposta. Vamos lá, fala. Resultado. Isso daqui é comigo. Vamos lá, então fala o resultado. Quando você fala de board, você fala pro cara resultado. Você fala assim, ó, o seguinte... Falar ROI... Eu vou falar hoje, um que ele ouviu aqui. A gente aumentou 10% de vendas numa empresa de... Vou chutar, 2 bilhões de dólares, tá? Case, vamos dizer, real. Tá. Ou eu chego para uma empresa aqui do Brasil muito famosa, todo mundo conhece, e falo, eu vou melhorar a sua performance em 25% em logística, caso real. Isso faz o cara mudar totalmente. Como é que você faz? Aí você conta a história. Aí que eu tava falando de como que você conta a história, você chega com o número 25 e mostra. Exatamente. Agora você quer ouvir como é que eu cheguei nesse número? Eu cheguei assim, ó, comparei isso com isso, você fazia isso daqui dessa Exatamente. maneira. Aí vem agora as você vai correlações, fazer exatamente, que você traz para poder esse trazer o cara resultado. fazia assim, agora você vai fazer assado, e aí você demonstra. Mas eu acho que a história, dependendo do nível hierárquico, você tem que contar ela com um sabor. Se você chegar Mas e sem mostrar dúvida, um né? report, alguma coisa, você não vai conseguir vender. Então, eu acho que aquele último pedaço que eu disse, que é como você comunica os dados, é muito forte, e publicidade é mestre nisso, de storytelling, de colocar uns big numbers enormes e contar, né? Big numbers, é isso. Por isso que eu falo a parte do resultado. Lá, como os dados vão gerar esse resultado. Quando você mostra isso para a liderança, você consegue fazer essa quebra. Aí você consegue mostrar para eles a necessidade da cultura mesmo empresarial. E querendo ou não, velho, dependendo do tamanho da organização, tem que vir de cima para baixo. Eu concordo. E deu, Mas assim que vai olha tocar. esse ponto. Mas eu acho que vocês tocaram 2 pontos. Falar sobre a liderança, acho que tem que vir da liderança, beleza. E eu acho que tem que vir de cima para baixo. Vocês falaram 2 pontos que na prática eu tô vendo o oposto. Exato. E é isso que eu quero, acho que debater aqui. Eu tô vendo muito mais. Eu dou aula em universidade para MBA. Eu tô vendo muito mais gente de supervisor, coordenador, do que gerente, assumindo posturas com visão, com viés de interpretação de dados, do que de cima. Eu queria saber esse ponto. Por quê? Eu estou interpretando muito mais que essas pessoas de baixo estão trazendo uma oportunidade para a carreira delas. Acho que como pessoal mesmo, falar, eu acho que eu preciso aprender dados. E talvez a gestão dela está naquela visão, estou bem, sabe? Estou numa área de gestão, estou numa área aqui, então ele conhece um pouco, tem um desenvolvimento, porque ele tem que ter assunto com diversos stakeholders dentro de processo, mas eu estou vendo muito o que está acontecendo, que a educação está muito mais na base do que no topo. Então, eu queria só entender assim, vocês falaram da liderança, está vindo muito da liderança, e não é nem, eu acho que é só pontos de vista, que eu estou vivendo, pelo menos em universidade eu vejo que é o oposto. Eu acho que isso é um conflito de geração, e o que a gente está vendo, na verdade, é passado versus presente ou futuro, né? Então, a gente está vendo esses caras, essas pessoas que vão ser o futuro, e os outros que são ou o presente ou passado. Então, assim, isso sempre vai acontecer. Então, aí a gente já vê que o viés vai vir. Exatamente, não tem como cara. você segurar. Não, isso eu concordo. Agora, se a liderança reconhece isso e vê isso como um potencial de crescimento, você demonstrar, aí acho que financeiramente, né? Mas se a gente está falando de uma implementação de uma cultura, até que entrar num outro tópico aqui de cultura analítica, isso tem que vir de cima para baixo. Acho que tem que vir da empresa. Entendeu? E eu, pelo menos o movimento que eu estou vendo é o oposto, é vindo de baixo para cima. Como que as empresas podem se apropriar, falando do movimento de liderança, para gerar uma cultura analítica, então, para que a empresa toda tenha uma percepção? Vamos trazer para o cenário de agência de publicidade, seja da parte de atendimento, seja da parte de planejamento, de mídia principalmente, e a área de dados. Como que vocês interpretam que isso pode ser feito ou pode trazer uma sugestão para... Mas se não for esse o caso também, se vocês acharem que vem de cima para baixo, a gente está aqui para debater. É pode que eu ficar acho tranquilo. que... Não. O ponto é... O correto, se você for parar para pensar no ponto de vista de implementação, seria vir porque é uma questão muito maior do que só um processo, só um treinamento. Concordo. É uma cultura. É uma cultura. Então, assim, uma cultura de uma empresa, ela tem que ser feita... Ela tem que ser cima de cima para baixo. Ponto. Eu vejo também esse movimento. Hoje você vê pessoas muito novas em cargos que você vê que são cargos de supervisor, enfim, assistentes executivos, investindo nesse tipo de estudo, porque eles entendem a importância disso, enquanto tem outras pessoas que estão nessas grandes empresas ainda resistentes até que você mostre o resultado para elas de uma forma muito clara e muito nítida e que ela veja esse resultado. Mas aí eu penso nisso assim, você está trabalhando com o comportamento das pessoas. Sim. E aí é muito difícil você falar de tecnologia, você fala de ferramentas, você fala de processos, você fala de tudo isso. No fundo, são pessoas. Exato. No fundo, o cara que está naquela determinada área ou naquela unidade de negócio, ele tem que entender o porquê a decisão dele tem que ser pleiteada em cima de um dado, sendo que até semana passada a empresa dele é a maior empresa do setor e ele nunca fez isso.
E ele tem que entender o valor disso. E o que traz valor, tanto para o consumidor interno, o cara que todas as áreas que extraem esses dados e leem esses dados, e o que traz de valor para o consumidor externo, trazendo resultado para a própria companhia. E esses caras com esses cargos, por exemplo, que ele trouxe de coordenador supervisor, eles são os responsáveis por fazer essas entregas. Por quê? Porque eles estão ali no meio. Eles estão entre a alta gestão, vamos dizer assim, que é responsável pela tomada de decisão, e eles estão entre o cara que está ali fazendo a execução no dia a dia, a geração da informação e dos resultados. Mas ele está na execução. Eu concordo plenamente com você. Ainda. Mas independente dele estar na execução ou não, o dado, os dados que as empresas coletam, o dado que a empresa coleta e a forma que ela extrai, a forma que ela lê, tem que estar totalmente correlacionado às diretrizes estratégicas e objetivos da companhia. Excelente. Sim. Então isso tem que vir, por mais que seja o cara do meio que está ali implementando, o supervisor, enfim, isso tem que vir do CEO, isso tem que vir de um cara C-level. Porque, assim, se a empresa não sabe para onde ir, qualquer caminho é caminho. E se ela não sabe para onde ir, ela pode usar o dado do jeito que for, é o que ele estava falando. Não adianta só você ter o dado, não adianta você só ter a amostra, você ter uma leitura perfeita daquele dado, ou um insight super criativo ou super importante e interessante para a empresa. É importante também você ter um objetivo para ter aquele dado. Exato. E esse objetivo ele tem que estar alinhado com as diretrizes estratégicas da empresa. E por isso que eu acredito que se não vier de cima esse aculturamento, ele não funciona. Não, mas quando eu falei é que, tipo, vem de cima, mas o responsável pela execução é esse cara. Então ele busca isso, por quê? Porque tá batendo na porta dele a cobrança de cima, dele ter esse entendimento. A galera de baixo tá gerando dados e respostas que ele precisa entender tudo isso daí para fazer os cruzamentos, fazer todas as respostas. Então acho que é por isso que tá tendo essa procura, né? Então, infelizmente, essa procura tá vindo quando esses caras já estão nesse nível. Eles já deveriam ter antes essa cultura para chegar nisso, para conseguir executar. Agora eles estão tendo que correr atrás dessa informação. Isso acaba gerando o quê? Um atraso daqui a pouco do entendimento, demorando para se ter uma execução melhor. Então, se for ver, o nível mais baixo deveria estar procurando já esse tipo de estudo, esse conhecimento, né? Para poder galgar novos cargos e tudo mais. Mas eu acho que esse é um diferencial hoje nisso daí. Com certeza. Porque a maioria das pessoas que fazem, pelo menos estudam comigo, eu interpreto que elas querem dar o próximo passo na carreira dela. E muita gente ainda está entrando naquela área de... Será que eu me apaixono? Porque a área de dados é aquele negócio. Ou você já fez o processamento de dados, revelando a idade aqui. Fez a faculdade de Big Data, alguma coisa aí, ou você fez a faculdade de tecnologia, sistema de informação, que você tem um viés para essa parte um pouco mais técnica, ou você vai ter que se achar nesse meio do caminho. Entendeu? Por exemplo, eu não vim, me interessei, estudei. Cara, hoje a gente está debatendo isso daqui e eu vejo que a gente está inspirando muitas pessoas a... Porque assim, foi o que a gente falou. Dados não precisa ser uma coisa cabeçuda, difícil. Não. A gente pode falar sobre, por exemplo, vamos falar assim sobre KPIs. Vamos falar um pouco sobre a performance que está tendo essa tua campanha. Faz um comparativo, faz um dashboard, entende isso daqui. Então a gente começa a trazer mais para o dia a dia da pessoa. E cada vez mais o nosso mundo vai virar no coding, né? Então... O que eu vejo, na verdade, é que essa disciplina ela tá dentro de várias coisas. O pessoal tem colocado ela, tá dentro das formações. A gente vê qualquer coisa que tem ranking das profissões do futuro, tá isso, e não só isso. Os dados também estão ajudando a gerar coisas. A gente tava falando sobre isso. Exato. O chat, né? O chat GP, né? Que a gente tava falando de gerar imagens. O meu campo também já foi o campo de artes. Então, hoje, se você for ver os artistas, etc., você vai ver uma intersecção também que mistura um pouco disso de dados. Então, todos aqueles dados que coleta no Google, que você treina no chat, depois isso também vira arte. Então, assim, eu acho que não tem uma dissolução disso. É uma coisa que uma já está entranhada e você vai ter que aprender em espanhol a gente fala sim ou sim, você vai ter que aprender. Então... Tanto o profissional pode ser de arte, design, pode ser o profissional que vai ler, sei lá, vou falar, por exemplo, do reconhecimento de face, né? O profissional que vai estar olhando um sistema de segurança, ele vai ter que ver lá no reconhecimento facial, que é um dado. É isso. E para você ter uma noção da força do, por exemplo, você citou agora o ChatGPT. O ChatGPT, ele teve 1 milhão de usuários em 5 horas. Só para dar mais ou menos uma medida para vocês, Facebook e Instagram demoraram 1 ano para ter 1 milhão de usuários. Um ano. O TikTok demorou, se eu não me engano, foram 5 semanas. Pinterest foram 5 semanas. Angry Birds, 34 dias.
em 5 horas os caras tiveram 1 milhão de usuários. E não necessariamente você precisa saber programar, né? É o que a gente tá falando. O cara entender o dado. Ou olha a força. um dado, ou alguma coisa a ressaltar e você vê aquilo saindo. Então, você não necessariamente precisa fazer um report no Power BI ou com certeza. Programar um algoritmo, alguma coisa Aliás, do tipo. acho Você que precisa ver alguma coisa e falar, eu o vou bom olhar pra dos dados, aquilo. o bom dos dados foram os reports, né? Tipo, nossa, sabe fazer report. Sabe fazer um Power BI, sabe fazer um Data Studio. Que eu acho maravilhoso. Porque foi a porta de entrada, principalmente para o mundo de negócios. Não, e querendo ou não, o dado real-time hoje em dia é a maior demanda que existe hoje, é o dado real-time. Agora eu vou trazer um ponto de vista. Minha percepção, o dashboard é feito, mas não é utilizado. Principalmente pelo cliente. Eles querem um report no final do mês, no tradicional weekly report. Tipo... Cara, mas isso vai desse lance da cultura data-driven. Exatamente. Velho. Porque a gente estava ontem, por exemplo, atendendo um cliente que é gigantesco, nível mundial e tudo mais, e na hora de eu conversar vamos dar rollout, como é que a gente vai fazer os próximos passos e tudo mais, ele falou assim, não adianta você fazer o melhor dashboard do mundo, você trazer a melhor solução, você fazer uma grande geração de dados, a gente vai ler isso daqui a cada 15 dias, tá ligado? E você achando do quê? Puta, não, preciso ter em real time pra ela visualizar e poder fazer isso aqui. Falou, a gente vai ler a cada 15 dias e dependendo do modo como você trazer essa visualização de dados, vai passar batido. É o que eu falo da comunicação, né? Quando você fala de comunicação, da alfabetização de dados, é a comunicação. Como você comunica esse dado. Eu tenho vários exemplos, a gente trabalha em operação, sabe bem o que é. Beleza, você tem um report sendo feito, um dash, mas como é que você lê isso? Isso pode virar, você pode ter aquilo para alguém um dia olhar lá, mas isso deveria virar, por exemplo, um e-mail que diz assim, as 3 coisas que você precisa saber. Isso. Acabou. Exatamente. Acabou. Ou uma coisa mais avançada que vai começar a acontecer, a gente também está desenvolvendo outras interfaces de interpretação de dado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imagina que você está numa Alexa e você diz... Quais são as minhas vendas hoje? Qual que é a minha meta? Qual que é o meu forecast? Ela te responde. Ou um chatbot. Ou uma imagem gerada automaticamente. Ela pode ser um monte de coisa. Que a gente se limita muito a vamos fazer um dashboard. Isso é uma resposta. Beleza, eu tenho que visualizar os dados, tenho que interpretar. Existe um time que pode olhar isso, mas no final eu quero saber. Me diz 3 coisas que eu preciso saber. Suas vendas vão aumentar tanto por isso... você está perdendo um cliente por isso e eu vou fazer isso daqui para melhorar isso daqui. Ou muda esse caminho porque você não está no caminho certo. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que chegar. O dashboard, ele tá uma representatividade daquele bando de dados que ninguém entende. Tá ali. Então você já trouxe uma representatividade das suas informações para poder trazer uma visualização um pouco mais friendly. A partir do momento que o que ela quer saber, ela não quer ver um dashboard, ela quer ver como que ela faz para vender mais. Ela quer saber como que ela resolve o problema dela. E eu acho que essas perguntas, os insights, que são muito mais... Aí entra num ponto que a gente também pode falar. A parte de insights é uma parte de dados também que talvez tenha muito mais... Acho que não tem mais relevância. Que elas têm uma relevância sempre iguais. Porque se você não tem a entrada, você não vai ter a saída. Então, assim... Mas eu acho que essa informação dos insights... são extremamente importantes e talvez super relevantes para o processo de tomada de decisão. É você entender como a predição vai chegar para você. Né? Aí a gente entra no cenário também, que eu não estou só olhando para trás, que eu estou falando, teus insights daqui para cá é isso, mas agora a gente entra no cenário de inteligência artificial. Que é isso que o Gus falou ali, velho, como essa predição vai chegar para você, como essa resposta vem para ti, um modo mais rápido que ela vier. Eu falo, os clientes querem, antigamente queriam o quê? Eu quero ver quantas War Room a gente não conhece que foi construída, foram feitas... Tem de tela aí, eu posso falar que eu sou quase a Samsung. Já coloquei mais televisão aí do que a Samsung no ar. Agora, olha, isso é um ponto curioso, a gente velho. sabe que foi construída agora quantas War Room e nada. quantas informações foram criadas e foram jogadas no lixo? Cara, eu dos clientes que a gente atende e o que a gente acompanhou desse processo de querer ser data-driven, querer ver isso daí, cara, bicho, milhares. Eu sou de Floripa. A Ilha do Silício, lá todo mundo acha que tudo começa no Brasil, vai por lá, tal, não sei o quê. Cara,
salas e salas foram abandonadas nessas empresas, velho, porque hoje você tem que ter dentro dos setores esse tipo de visualização. Então traz. Daí cada setor vai se adaptando de como ter essa visualização, como vai fazer isso, como vai receber esses dados. A gente gera um monte de informação hoje dentro da Big Day e a gente tem que fazer a parte de customização para cada um receber de uma maneira diferente. Então é um trabalho ainda que vai ainda muito longo tempo para cada negócio, mas tem aquele lance da tendência também, né? O cara vai visitar um outro cliente e vê, não, ele tá recebendo, pô, cheguei lá, tinha um Power BI rolando, eu quero aquilo ali. Aí, Exato. de novo, foi o lance da War Room. Puta, fui lá, tinha aquelas milhares de televisões e não sei o quê. Vamos botar isso daqui aqui, velho. Tá aí, acabou, já era, estão levando televisão. Não, hoje tem cá. cliente que tem tela dentro do escritório que tem um dashboard lá passando o tempo inteiro. Mas uma coisa que você falou e que eu acho interessante e que eu percebo que, por exemplo, o negócio de comunicação, é difícil você furar essa barreira de conseguir usar os dados, mas a partir do momento que você mostra uma relevância daquilo pro negócio do cara, pro negócio da empresa, para as vendas, para um resultado de comunicação, numa campanha, seja lá o que for, essa cultura ela vai se mudando. Porque mesmo dentro da empresa, uma empresa muito grande, muito tempo, por mais boa vontade que ela tenha, ela não vai. Elas estão começando a fazer isso agora, eles não têm profissionais ainda com essa cultura, eles não têm profissionais ainda com essa 100% formados nessa linguagem. Então, assim, quanto mais relevante essa leitura de dados, e não adianta você dar o dado bruto ou dar às vezes, por exemplo, o dashboard que você falou, as empresas adoram o dashboard, cliente ama o dashboard, todos os clientes amam o dashboard, pedem, enfim, real time, toda aquela coisa. Uma coisa que eu percebo é que das informações do dashboard, tem 1% que são utilizadas no dia a dia. Relevantes, né? Isso é verdade. Tem 1% que são utilizadas no dia a dia. Ou por não sabe como aplicar as outras, ou pelas outras tem o ponto que você falou que são coisas muito superficiais. Então, beleza, um CPM numa campanha, bom, legal, uma métrica dura que está ali para você identificar um determinado objetivo que você tinha na campanha. Cara, olha isso, para um cliente, a gente uma vez vendeu um dashboard. É o que eu falo que vendeu o dashboard, mas você não vende o dashboard. O dashboard faz parte do processo de inteligência de dados. O que aconteceu? Eles precisavam entender a base deles, porque eles falam assim, cara, eu não sei se eu falo com toda a minha base. Vamos fazer uma saúde de dados aqui para eu entender esse processo? Eu falei, podemos. Então, o que a gente fez? A gente construiu, que no final se constrói um dashboard, porque a visualização podia mandar qualquer outro formato para eles. Só que a gente construiu um dashboard onde a gente trazia toda a informação para eles da rede de concessionárias, que é uma indústria automotiva, onde eles podiam ter a visão detalhada do vendedor que estava trazendo o dado errado. Isso é relevante. A gente chama isso de footprint. Então, exatamente. E olha que curioso. Nesse cenário, se você... Aí entra uma questão de cultura analítica, de um pouco da parte de educacional, porque a gente educou o pessoal a entender, porque eles precisam saber como eles podem colocar o filtro dele ali para ele trazer a informação que ele quer. Então, se você é de uma regional X e você é de uma regional Y, cara, vocês têm que saber o tipo de informação que vocês precisam e cobrar de quem que está no baseline ali para falar, cara, você está me trazendo o dado errado. E eu tinha todas as razões, porque o e-mail estava colocado errado. Se o domínio estava errado, se o domínio era o mesmo da empresa. Então, tinha todas as razões. E a hora que a gente via, eram erros de digitação. Mas essa é a dureza de aplicar isso dentro de uma empresa, porque precisa ser algo, olha que super relevante que você falou, mas olha que específico. Sim. E que específica a área que atende esse determinado dado que você levantou e refinou. Mas para esse pessoal que teve o treinamento, hoje eu tenho certeza que eles fazem a tomada de decisão, principalmente os heads das regionais, baseado em todas as informações. Com certeza. Eu acho que aí você tem um case que mostra exatamente. A captura estava correta, Sim. A execução estava correta e você ensinou as pessoas. Não, e aí todo mundo... que a gente estava falando no começo. Então, se você tiver uma captura correta, se tiver aquela execução ou operacionalizar esse dado, né? E depois você tiver as pessoas treinadas... Aí é o que a gente ia falar. O ponto ideal. A alfabetização de dados está feita. Eu estou capturando do jeito correto, os dados estão estruturados, eu estou vendo eles e as pessoas estão usando. Mas Perfeito. O ponto é, dado pelo dado por si só, não tem relevância. Dado tem que te trazer outputs. Tem que te trazer algum caminho onde vai me direcionar uma melhora significativa na minha operação, na minha comunicação, no meu resultado, nas minhas vendas. Então, eu tenho que trazer esse output. Então, a partir do momento que a gente pode chegar e falar assim, não, beleza, hoje nossa comunicação não foi efetiva. Tá bom, mas não foi efetiva por quê? Eu acho que quem trabalha com dados, ou até quem não trabalha, quem está entrando nesse cenário, tem que se questionar muito e entender muito por quê. Eu acho que a questão de perguntar por que isso está acontecendo é onde a gente vai gerar insights relevantes para a gente
trabalhar o dado de uma maneira efetiva. E um fator muito importante que foge um pouco dessa parte de dados, a gente já falou aqui, que é o lance do de cima, né? Entender também o caminho que a companhia quer tomar, o caminho que a empresa vai seguir. Qual a pergunta pra onde que que você ele faz, vai. né? Exatamente. E a resposta que você vai querer também tirar Exatamente. disso. Isso é uma Porque coisa- muitas vezes as pessoas fazem a pergunta, mas... Não quer ouvir aquela resposta. Exatamente. A gente sabe muito eu bem disso. tentei segurar para não falar isso, mas... Mas, eu tentei segurar mas pra todo não mundo que falar tá isso, assistindo e tá escutando isso aqui, velho, sabe como E é que aquela, é. e velho, não adianta aí a de gente vai querer. entrar num outro patamar aqui, que é o viés, né? Que a gente vai ter a resposta que você quer ouvir, que muitas vezes não é a que os dados trazem, né? Aí você tem que ter essa maturidade, cara. É, Dentro da exatamente. cultura da data driven, você tem que ter essa maturidade. De que você vai escutar, você vai tomar porrada de coisas que você não quer. Mas isso é uma oportunidade que você tem para correção. Mas a gente não pode fakear a informação, porque aí a gente começa a trabalhar. Esse é o ponto importante. Ah, não, vamos tentar colocar um número bonito aqui. E o que, cara, tem alguns livros maravilhosos de estatística que é como mentir com estatística, né? Putz, do Darren Huff. Exatamente. É genial esse livro. Exatamente, porque ele muito fala, bom. cara, então o que eu vejo muitas vezes acontecendo? Ah, coloca o número bruto. O número bruto é um número que realmente você vai sentir o que está acontecendo. Coloca o percentual. Percentual você já começa a trazer se aumentou de 1 para 2, se aumentou 100%. E aí é onde entra a narrativa, né? Porque Exato. um dado, ele pode ser... Um dado, uma métrica, um KPI, ele pode ser dito e pode ser contado de diversas formas, né? Exatamente. A gente voltando no... Desculpa te interromper, Não, mas imagina. e isso não é uma mentira Não é uma mentira. É uma maneira de contar aquela de informação. leitura da informação. Exatamente. Voltando nessa parte, por exemplo, que a gente teve agora recentemente, esse lance de uma métrica dentro de um projeto que era um KPI, que era de NPS. Ah, é A gente faz a verdade. contratação lá atrás do KPI, o entendimento e tudo mais. Na hora que chega para bater com o cliente, a mostragem dele era Baixo. muito baixa baixa. para você usar aquela métrica. Só que você tem uma contratação dentro do projeto que você tem que seguir aquilo ali até o final. Na hora de fazer a validação, a apresentação, você mostra aquele resultado, o cara bate o olho e fala, ponto, não cumpriu. Aí você para e fala assim, ó, temos isso daqui, foi feita uma contratação errada lá atrás, tem essa avaliação, mas a gente contornou isso de uma maneira fazendo não só essa pesquisa NPS, mas trazendo uma pesquisa qualitativa, onde trouxe várias informações, onde até o próprio detrator da pesquisa NPS super elogiou a entrega. Mas no momento dele fazer a avaliação ali do NPS, ele simplesmente virou e falou que deu uma nota negativa. Mas se a gente pega a qualidade da informação que ele trouxe, que na realidade é a grande relevância que a gente tem para a maioria dos projetos, foi super positivo. Então é importante também essa leitura global que você tem dos dados e o quanto você consegue colher disso para que não seja só uma métrica do que ó, é ruim ou bom. A amostra é extremamente importante nesse cenário, né? Porque Caramba, às vezes você pega a média é algo muito... Falando em estatística, a média é uma coisa muito legal para você tomar decisões de forma rápida. Quando você precisa, eu percebo assim, quando você precisa tomar alguma decisão um pouco mais complexa de negócio, aí você tem que ir um pouco mais no detalhe, tanto do dado, quanto da amostra, quanto da extração que você fez, de tudo isso. E acho que assim, por conceito, se destaca quem sai da média. Então, acho que assim, essas análises complexas, elas têm que ser feitas mais no detalhe, apesar da amostra te dar esse dinamismo. Então, acho que é muito do contexto e do cenário que você está seguindo ali, do que você enfrenta na sua unidade de negócio, enfim, desculpa. É muito desse contexto da sua unidade de negócio que você está enfrentando ali, qual que é o problema que você tem que resolver, qual que é a velocidade que você precisa que aquilo seja resolvido, enfim, a amostra é uma coisa muito importante. E uma parte da cultura da data driven é entender que ela é modular, velho. Ela vai ter que ter mudanças, durante o processo, você vai ter que fazer alterações, processo entendimentos. de aprendizagem. Exatamente, Total. cara. O mesmo jeito que você tem que trabalhar a máquina para ela estar sempre trabalhando mais, pegando os dados, entendendo, para modificar o modo como ela faz a leitura, para ser cada vez melhor, você tem que ter isso dentro da cultura também. Porque tem muito lance desse também do quê? Dos C-levels, não, mas já demorou para eu entrar dentro dessa cultura. Agora que a gente definiu essas coisas, você fala para mim que tem que mudar tudo, porra, o que tá dando errado isso daí? Então tem que ter esse entendimento também. Ela é modular. Vamos, acho que para um último, que está terminando nosso tempo aqui, acho que o último ponto para a gente fechar com chave de ouro. Tem bastante empresa que ouve a gente aqui, então acho que é importante a gente falar, tá, sou uma empresa que ainda posso ter tô fazendo uma captação de dados imensa e tudo mais, isso e aquilo. Só que a gente está lidando com diferentes cenários, diferentes segmentos. Como que a gente pode transformar ou ajudar as empresas a trazer uma cultura analítica de cima para baixo? Acho que primeiro você tem que definir bem os seus objetivos, né? As companhias, se não têm objetivo definido ou por área, ou pela companhia, ou subdividir por companhia, por BU, etc., por área, ou QRs, etc.,
Isso é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Deveria já tá feito, mas tem muita gente que nem sabe. Sim. Entra numa área e fala, o que eu tenho que fazer aqui? Senta lá e Pra onde eu não vou? sabe. Então, acho que primeiro é você ver isso, né? Ver o que você tem de dados na casa e ver o que você deveria ter que você não tem e implementar uma estratégia de dados. O que é uma estratégia de dados? Pode ser várias coisas. Pode ser como eu capturo alguma coisa, como eu uso um parceiro para capturar, como que eu pego dados que já existem e reorganizo eles para eu poder colocar ali dentro do meu dia a dia, e também a partir do aprendizado. Tem um monte de dado, um monte de coisa, mas o que eu faço com isso depois, né? E tentar gerar alguma coisa que retroalimente aquela coisa em cima para você. Então, meu objetivo era esse, organizei essas coisas, estou precisando disso, eu tô esperando que a resposta seja essa é mais ou menos a resposta que eu precisava. E que área que pra você lá. vê que é responsável por esse desenvolvimento dentro de uma empresa? Depende do tipo de empresa e vai depender do tipo de unidade de negócio que você tem. Mas você acha que tem que ser alguém específico para dados ou tem que ser uma pessoa muito mais... O ideal é que todas as áreas tivessem alguém para interpretar isso e poder fazer. Ótimo ponto. Na verdade, você precisa Se que tiver seus Então, acho que esse é um ponto profissionais- interessante. Se tiver um profissional de dados dentro de cada uma das áreas para poder ser essa frente, né? frente de atuação, acho que seria um ponto... Seria ótimo, mas vai ser mais fácil você ter um profissional híbrido. Eu não diria que você tem um profissional especialista. É mais fácil você generalista, ensinar nesse alguém caso, a ler aqueles dados e ter alguém no momento que a gente está hoje que centralize do que a gente tentar centralizar e aí depois o pessoal vir em cima. Eu acredito que deveria ser cross, né? Sim, Todas sem dúvida. as áreas. Então, Eu vejo em questões de implementação e vendo as empresas, pela experiência que eu tenho, eu vejo que, assim, para você ter uma cultura data-driven, acho que tem alguns pilares. O primeiro é o que ele falou, estratégico. É muito importante a empresa saber para onde ela quer ir, para onde ela vai. O segundo é, de novo, o que ele falou, responsabilidade de cada uma das áreas. Eu acredito que pode ter esse profissional técnico, esse profissional cross, entre várias áreas, mas cada vez mais é provado que, assim, todas as áreas, todas as unidades de negócio, elas precisam ter uma pessoa que saiba ler dados, ela precisa ter e que esteja dentro daquela área, e aquela responsabilidade de dados é daquela própria área e não mais do departamento de dados, enfim, de BI, seja lá como que a empresa chama o departamento dela. Eu acho que vem a governança, porque você precisa ter... Muitas empresas elas vêm coletando dados, enfim, vêm fazendo coisas há muitos anos, mas de formas, como você falou, nunca foi regulamentado, agora está sendo regulamentado. Então, assim, essa mudança do cenário... Então, se você não tem a governança, você não adianta nada. Aí eu acho que vale uma área, né? Uma área centralizadora de governança, aí eu concordo com você. E aí sim um head, etc. Para isso, governança de dados. Aí, então... Total. Um outro pilar que eu acho que é muito importante é a segurança. Hoje em dia se fala muito de privacidade, é extremamente importante. Você não pode ter se você tiver um problema hoje com uma LGPD ou com vazamento de dados, você está ferrado. Um outro pilar ainda é a arquitetura e escalabilidade disso. Então, como que você vai... Porque não adianta também você ter lá um grande elefante branco de dados e você não conseguir extrair isso de forma rápida, ter respostas e ter direcionais para o seu negócio de uma forma rápida. Aí você... Na minha experiência, você pode ver, por exemplo, um cloud da vida. Você trazer sua área de dados e colocar no cloud. Isso te dá escalabilidade, isso te dá velocidade. Você não precisa mais do cara do TI uma semana demorando para instalar o determinado software no seu computador para você extrair o dado que você quer para aquilo. Então, enfim, e aí a cultura da empresa. E aí eu acho que são esses pilares que fazem com que uma empresa se transforme em uma empresa data-driven. Boa. O Gus e o Newton trouxeram bem claro essa parte, né? Então é isso, cara. Você entender com os teus dados, trazer esse entendimento do que você já tem, para você entender para onde você precisa ir e fazer isso com a gestão. E essa parte é bem legal, cara. Você tem Cara, você não tem condição de ter um profissional dentro de cada área que entenda disso daí. Cria inicialmente ali, traz um profissional lá dentro para que ele dissemine essa cultura. Ótimo. Ele faça esse entendimento, ele ajude as áreas a entender os dados que eles precisam trabalhar. Nem que ele seja o profissional do Power BI, velho, que ele vai ensinar cada um a ter ali, usar e trazer as suas informações, ele fazer esses cruzamentos. Quer dar esse primeiro passo? Não tem, bicho? Traz um profissional ali que ele te ajude a construir essa cultura, pelo menos dentro da tua empresa, que daí ele vai trazer essa visão de governança, de segurança, o conhecimento de LGPD e te ajudar nessa estruturação que você precisa para montar a tua base de dados, começar a fazer teus cruzamentos e fazer os setores conversarem para você levar isso para cima ou vir já de cima para baixo e aí
empresa começar a rodar dessa maneira data-driven. Eu concordo, acho que tudo que foi falado aqui, eu assino embaixo, acho que é um ponto que a cultura precisa vir, eu acho que precisa ter um profissional, talvez, para poder encabeçar essa cultura, da mesma maneira que tem outras áreas que tem as pessoas que lideram, por exemplo, projetos. Projetos passam a ser uma área fundamental em qualquer empresa, para poder organizar a entrada e saída de trabalho. Produto. Para organizar toda a mente para onde eu vou, onde eu estou e para onde eu vou. Então, gerência de produto. Customer Success é uma função que é recente. Então, a gente está vendo essa evolução das pessoas que, cara, você está feliz ou não está feliz com a empresa e onde não está feliz para poder interpretar. Customer Success é praticamente uma análise de dados bem interpretada. Cara, CDO, né? CDO, exatamente. Daí tem toda essa visão. Mas o que eu acho também, que eu estou vendo um movimento também que eu acho que é super relevante, é assim, eu acho que sim, ter uma pessoa que vai liderar um movimento, que eu não digo nem um movimento que teve um movimento que foi de inovação tecnológica, trazer todas as empresas nessa inovação, mas é na inovação analítica. Porque eu acho que toda empresa que tiver uma inovação analítica... Porque assim, vamos supor uma empresa comum com as áreas. A área financeira precisa entender como é que ele pode trazer uma inovação analítica na área dele. Uma parte de Customer Success, como que ele pode trazer que é diferente da área financeira. Da mesma maneira que vai ser diferente da área jurídica, da mesma maneira que vai ser diferente da área operacional, da mesma maneira que vai ser diferente de área de produto. Cada um vai ter a sua função e os dados estão presentes em todas essas áreas. E eles têm que conversar, os dados. Exato. E um movimento que eu estou vendo cada vez mais, eu acho que cada vez ele se torna mais comum, são as empresas de dados podendo ajudar as empresas a ter uma tomada de decisão, que é o caso da Big Day, que é o caso da GoSharp, que é o caso de diversas outras N empresas que estão surgindo no mercado, para poder dar esse auxílio. Então a gente não está falando só da parte educacional, mas a gente está falando do movimento de empresas que estão surgindo para poder dar esse suporte para as outras, seja numa parte consultiva, seja numa parte presencial, para poder colaborar com esse trabalho. Então eu vejo que as empresas por si só, elas têm os profissionais, têm áreas, mas você acha que tem uma pessoa que lidera um processo dentro, tem uma parte consultiva, eu acho que pode ser uma vertente interessante também. Na maioria dos casos que a gente encontra é sempre assim. O pessoal tem uma área, a área ajuda a disseminar essa cultura, mas é lógico, ela não tem, por exemplo, uma tecnologia interna, ela não tem como fazer. A gente encontrou isso em vários casos que o pessoal, quem quer fazer tecnologia interna nunca consegue. Porque, imagina, sua empresa, o core dela é, sei lá, macarrão, vamos dizer. E aí o cara fala, exatamente. Eu vou desenvolver aqui uma ferramenta que vai fazer não sei o quê. Isso nunca vai dar certo. A gente já passou por isso a vida inteira. Então a gente sabe que a gente sempre precisa de algum auxílio externo. Lógico, você tem que ter a governança dos dados, você tem que ter uma equipe que vai tratar esses dados, que vai interpretar, etc. Mas a 4 mãos você pode ter um terceiro que vai trazer a alta tecnologia de ponta que você não tem capacidade de desenvolver e trazer isso para você como uma entrega. Essas empresas que criaram tudo isso daí, hoje a gente trabalha muito com integração de dados, porque criaram-se um monte de coisas que não conversa com nada. Exatamente. E você tem que fazer a integração. Você tem que fazer a integração disso para gerar informação. Último ponto. Então a gente falou bastante aqui. Essa vai ser uma surpresa para vocês, que vocês vão estar esperando. Porque se vocês estiverem esperando, aí não vai ser surpresa. A gente está trazendo uma dinâmica agora de uma indicação de livro. Então, relacionado à área de negócios e à área de dados. Então, já pensem aí, eu vou falar uma indicação de livro minha aqui, que vai estar na nossa descrição aí também. Então, a cola, já está começando com a cola ali dele ali. Eu acho que um livro que eu estou lendo bastante, que eu posso relacionar muito à área de dados e negócios, que traz de uma maneira simples, como mentir com dados. Esse livro é muito bom. Esse livro é um dos melhores que eu já li, porque ele traz uma visão simples e extremamente eficaz sobre uma análise de dados. Eu gosto mais dos Sapiens. Eu não leio muito outros tipos de livro, eu gosto mais de livros mais desafiantes, assim. Eu gosto muito do Sapiens, acho que vocês devem conhecer. Sim. Falou um pouco sobre aí a nossa jornada como humanos e o que a gente pode fazer. Também vai um pouco de viés, de várias coisas desse sentido, então eu indicaria esse. Ele roubou minha ideia, eu não ia falar do Sapiens, eu ia falar do 21 lições para o século XXI, do Harari também. Que ele fala muito sobre essa questão da inteligência artificial, dos dados e de tudo, e do futurismo e de como nossa sociedade ela vai ser transformada num futuro 100, 200 anos por conta disso.
Então, acho que a minha dica de livro de negócio e dados é esse do 21 lições para o século XXI. Ele é uma visão futurista, mas acho que dá uma boa visão de tendência, uma boa visão de futuro longo e bons pensamentos para você ter insights, enfim. Eu acho um livro bem legal. Eu vou trazer um outro livro que hoje eu levei para o time. É verdade. Que é um livro que foi escrito por um jornalista lá que trabalhou com assessoria de imprensa nas startups que começaram a surgir lá em Florianópolis, né? A gente brinca que é a Ilha do Silício. Ele escreveu junto com... Eu não vou lembrar o nome agora, me perdoem. Que é um dos diretores do Sapiens Park, que é um braço do governo de Santa Catarina, onde tem uma incubadora lá, que eles fazem bastante startups, estão localizadas ali. Eles entrevistaram os CEOs e C-levels das empresas que surgiram ali em Santa Catarina, em Floripa, que chama Ponte da Inovação. Então é legal que é os caras falando que é esse lance que a gente bateu um papo sobre cultura, a determinação de como a empresa vai seguir, a cultura e a visão do negócio que vem de cima, que é importante ter essa visão. Então é um livro bem interessante mostrando como funcionou as empresas ali de Floripa nesse crescimento, nesse desenvolvimento dos últimos anos, do surgimento aí de várias startups, tem uns unicórnios lá também, que é bem legal para ler. É uma leitura gostosa que você pega entrevistas específicas sobre um ponto que você está curioso. Então essa é a recomendação que eu faço. Foge um pouco dos dados, você ficou só nessa parte de dados, né? Mas é legal que a gente tem que ter essa visão também. Mas dados de inovação, acho que a gente não pode esquecer disso. A informação e inovação vem de outros lugares, cara. E eu vou dar um feedback para vocês. Eu tô muito feliz de participar de um papo, cara, que a gente não tocou em nenhum momento o assunto de transformação digital. Cara, como é bom a gente conseguir bater um papo fugindo desses clichês, cara, e conseguindo trazer informação relevante e visões relevantes. É por isso que eu falei, hoje a gente está numa fase de transformação analítica, que eu acho que esse foi o nosso foco. Aí é muito bom, cara, porque hoje tem uma limitação também da utilização de jargões que se tornaram ali. Exatamente. E é bom a gente começar a fugir disso. A gente tem que inovar realmente trazendo inovação. Então, porra, só de ter esse papo e dentro de uma indicação que você pediu, só um trazer um livro de dados e outro trazerem coisas diferentes, é muito importante a gente ter isso. Galera, queria mesmo agradecer vocês, acho que foi super enriquecedor para todos nós, para quem está assistindo a gente também. Então, obrigado, Gus, Newton. Obrigado, Bruno. Brunão, obrigado por participar desse bate-papo, aí sempre as portas abertas para vocês. Valeu, galera. E vocês continuam acompanhando o Datalogando, que vem sempre mais assunto aí para a gente falar um pouquinho nos próximos dias. Até a próxima.